Eu morri quando dizem que a China está em crise, com crescimento de 7%. Crise tremenda, né? O Brasil perdeu 7% em 2 anos. Colheu 7%. Vejam aqui, até 253 milhões de pessoas, mesmo com 7%, vão ter que migrar do meio rural para o meio urbano na China até 2025, que é o cenário de planejamento estratégico que eu estou fazendo aí, 2024, 2025. Observem que o cara, quando mora no setor rural, ele come 23,5 kg de carne e ele come 164 de grão. Quando ele vai para o meio urbano, a dieta dele de grão para 78,8. E a dieta dele de carnes cresce para 46,2, o que significa mais 13 quilos. Vamos fazer uma arredondada aí. Mais 13 quilos. Imagina o que aconteceria se o Brasil, a Argentina e de lambuja o Uruguai, até 2025, consumissem 13 quilos a mais de carne. Conseguem dimensionar o impacto que isso tem no mundo. Isto, em termos de China, vai representar cada vez mais consumindo. Vejam a evolução do consumo. Eles estão, inclusive, movimentando o mercado de carne bovina. A carne bovina é aquela carne que vai ficar sendo como uma carne de luxo. E não quando está apertado, no momento apertado, o que o pessoal que come o bife faz? Come o quê? Franguinho ou franguinho. Quando está apertado, sai frango com ovo. E quando está muito apertado, eu ainda não vejo ninguém voltar para o arroz com feijão. Continua a carne da arroz com feijão. Okay? Então vocês veem o seguinte: vai crescer o consumo chinês em 16% para a bovina, 8,5% para a suína, 28,5% para a carne de aves. E, de consequência, as importações chinesas, essas são as diretas. Se eu pegar as indiretas de Vietnã e Hong Kong, eu posso afirmar que no dia de hoje a China já é o maior importador de carne do mundo. Viram que para fazer fácil com aquele consumo, eles vão ter que também aumentar a importação de grãos secundários. 87% desses grãos secundários são o nosso famoso amigo milho que está aqui em vermelho. Então vejam que até 2020, 2024, e esse é o tal slide que eu apresentei na Porca Expo em 2024, eu sou furioso. E veja aqui, ó, em 2015 dá um salto a importação. 2020 continua crescendo e 2024 continua crescendo. Qual é o efeito que isso tem? Bom, a primeira coisa é que cada vez eles usam mais, não é para consumo humano, mas sim para fazer ração animal, que está ali em vermelho. 70% é usado para ração animal. Olha, esse tem aí uma porrada de números. Eu não pretendo que vocês consigam entender todos os números e visualizar mentalmente. Mas eu só queria chamar a atenção de vocês seguinte: na medida em que o uso da China, sobretudo para alimentação animal, cresce, ela é obrigada a importar mais. Quando ela é obrigada a importar mais, ela importa numa velocidade em que faz com que os estoques mundiais, que aqui está na safra atual, cheguem ao ápice e comecem a decrescer. Vocês acham que vocês vão ver milho mais barato? Nós vamos ver a 60. Opa. Nós vamos ver a 28. E, olha, em termos, na medida em que o uso da China aumenta e que ela importa mais, os estoques mundiais vão decrescendo. Pergunta para vocês: conhecem algum tipo de produto que os estoques mundiais caem e o preço cai junto?
silêncio dá para ouvir a minha mulher atendendo o telefone lá no centro de Recife. Hein? No petróleo aumentou o estoque mundial quando os americanos começaram a produzir xisto bituminoso. Aí o preço caiu. O que eu quero mostrar para vocês? Peraí, 2014, 2015 não adianta, mas não temos tempo. Vamos lá para 2016, 2017. O que eu quero mostrar para vocês é que são poucos produtores, isso não vai dar para entender muito número aí, não vai dar. Peraí. Vamos lá. Isso já vai ficar menos complicado. Ok? Veja, produtor, milho é produzido em 167 países, mas os 8 países aqui listados, e mais a Europa, 27, concentram 83,6% da produção mundial do milho. Quer dizer, não é um troço que você vem a dar com pau, né, como diz o pessoal. É muito concentrado em poucos países. Vejam a evolução da produção brasileira na medida em que o Brasil se reflete de bons preços. Na medida que você teve aquela alta de preço em 2012 devido à crise norte-americana, veja, você sempre antecipa uma safra. A produção americana cai, veja a brasileira, sai do patamar de 57,7, vai para 73 e 81,5. Isso porque o Brasil tem que começar a fugir. Então te permite reagir rapidamente. Como é que você reage com o milho no Brasil? Você começa a usar fertilizantes que habitualmente você não usa, e você começa a usar semente que te dê mais grãos. Porque o brasileiro normalmente plantava milho, sobretudo na região centro-oeste, para fazer cobertura vegetal para plantar o soja em plantio direto, onde ele terá dinheiro na exportação. Então vejam que a reação brasileira é muito rápida. Sempre que tiver preço alto, o brasileiro vai plantar e produzir mais. Parei da produção mundial, para com isso. Aí agora aqui está quem são 3 países, digamos, que representam uma boa parte do consumo, mas que não são autossuficientes. Quem é o caso? O caso é a Europa. Apesar de produzir muito, ela consome mais. O México, apesar de produzir muito, consome 40% mais. E a China, que aqui surge como autossuficiente, eu botei um burro de um ponto de interrogação, porque a China mente nas suas estatísticas e projeções. É o único governo no mundo. O brasileiro não diz, acredite cegamente. Tá? Má notícia para vocês. A solução no Brasil é proibir exportação. Proíbe exportação, o pessoal para de plantar. Volta, não é para de plantar. Para de plantar milho com semente que produza mais grãos e menos folhagem. Lembre-se, o Brasil sempre produziu milho para fazer cobertura vegetal. E tem gente no centro-oeste que prefere plantar milheto, porque tem pouco uso, mas dá uma melhor cobertura vegetal. Vai continuar aumentando a importação, e aí já vai o número até 2025. Se vai aumentar a importação, vai ter alguém que, se tem alguém que compra, tem alguém que vende. Vamos lá. Espera aí, meu Deus. Ok. Quem são os importadores? E aí vocês podem saber aí, depois estudem isso com carinho, e vocês vão chegar à conclusão de que a Ásia é o grande importador de milho. Mas o mais importante para vocês é saber quem são os exportadores. O Brasil é responsável hoje por 20% do abastecimento mundial. E não vai perder. Isso daí está até subestimado, porque você é obrigado a fazer
projeção com base nos dados passados, onde a exportação do Brasil era exceção. Agora está virando regra. Está virando regra, vai crescer o Brasil. E vejam também uma coisa que é o seguinte: quando você pega Brasil mais Estados Unidos, você já está com 60% quase no mínimo exportado. Você agregar uma Argentina e mais a Ucrânia, você tem 85% nesses poucos países. Olha, se você tem 80% da produção no número de países, eu não fiz a da importação, mas também dá 80% em poucos países. E você tem 85% em poucos países exportando, você precisa estudar quantos países dos 207 países que produzem carne. Você precisa estudar 6. Aqui está as exportações brasileiras de milho. E vejam que não estamos mandando ainda para a China. Vejam os destinos aqui do primeiro quadrimestre. Aqui está o quadrimestre: Japão, Irã, Vietnã, Taiwan. Mas vejam, Malásia, Coreia do Sul, Indonésia, a grande maioria são países asiáticos. Quer dizer, você vê quase 56% da produção, do crescimento da demanda vai estar na Ásia. Eles também estão vendendo muito, então nós já estamos. São os caras que vão produzir mais, vão ter que importar mais, porque eles não são autossuficientes. Isso é para mostrar para vocês. É difícil ver um gráfico desse. Mas eu fiz o seguinte: eu não confio em governo brasileiro. Cara, então eu nunca acreditei eu eliminei monetariamente e fiz o seguinte índice para mim: cada vez que você vende 1 quilo de frango vivo, quantos quilos de milho, de farelo de soja o produtor consegue comprar? Esse é o meu índice. Então vocês vejam aqui que nós aqui estamos lá num dos mais baixos. Agora vejam que não foi o mais baixo da história. Aqui está 72, aqui nós temos 0,9. Aqui eu tenho 0,7, aqui eu tenho 0,5, aqui eu tenho 0,3 e por aí vai. Aqui eu tenho 99, coisa pelo gênero. Para permitir uma melhor visualização, volta. Aqui está milho. Eu botei aqui mais recente, de 2011, para vocês conseguirem enxergar. Então vocês vejam o seguinte: quando nós estávamos naquela de mais pavor, que foi depois da crise de 2012, veja que os índices chegaram a 3,31, nós vamos para aquela bonança que foi os anos 2013 e 2014. Eu vendia 1 quilo e eu conseguia comprar 7 de milho, 4,5, que é muito acima daquela média que eu faço desde 1995. Cara, então eu ficava muito macho. E eu esqueci de ver aquelas continhas que diziam: olha, o pessoal vai gastar mais milho, vai começar a afetar. E aí vocês vejam, hoje quando vocês vendem 1 quilo, esse é o último número do mês de maio, cada quilo de frango vivo que vocês vendiam, vocês conseguiam comprar 2,7 quilos de é um dos piores números. Aí está a largo prazo, desde o ano de 1995. Bom, aqui estão os piores momentos que nós vivemos, nunca antes na história desse país. Não, teve antes na história desse país momentos tão ruins, que estão aqui marcados. Veja, nós já tivemos, o pior de todos foi abril de 2000, onde a troca era de meros 1,88, 1,272 de maio de 2016, mas vamos colocar o seguinte: vocês vejam que há momentos como 0,0, 0,2 que avança a 0,3, 0,6 que avança em 0,7, em que são momentos horrorosos. Eu devia ter feito um outro slide que era botar para vocês os bons momentos. Os piores momentos existem, mas tem também bons momentos.
Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: não vão ver mais milho a 106. O milho vai estar, a previsão é de que ele estaria a 182. Sabe a quanto ele está? Não, esse é preço do Golfo. No Golfo. Quer dizer que previsão não é tão ruim assim, né? Quer dizer, não acertou, você colocou que era 171, mas eu coloquei mais importante é de que depois de ter atingido mais baixo, ele vai subir progressivamente. E nesse preço aqui, é grão secundário, inclui outras coisinhas, tem 13% mais alguma coisa. Mas milho, quer dizer, podem esquecer, pode ser que esse número esteja errado. Não tem bola para acreditar. Isso é matemática. Agora, se vai ficar assim, e se nós vamos ter continuidade da atividade, com o crescimento da atividade de produção de carne, esse vocês deixam para lá. Está aqui, olha aqui como é que está Chicago. Chicago, 183, 184, 187, julho e agosto. Então, veja o seguinte: a única coisa que a gente tem que ver é o seguinte: dá para parar de usar milho? Não no Brasil. Mas posso usar soro? Pode. Vai usar mais soro? DL-metionina tem que aumentar na ração. DL-metionina, por vezes o dólar está mais baixo, mas continua sendo 100% importado. A solução não é essa, a solução é essa aqui, gente. Embora os preços dos grãos vão ficar mais firmes, o preço de todas as carnes vão ficar. Não dá para parar e dizer o seguinte: olha, quando é que o milho vai cair? Não vai cair. Então diminuam a produção até conseguir o preço. E vocês estão aumentando a produção, viram no primeiro trimestre? E eu não tinha estatística fechada. Esses dias deve sair, junho, então vou poder fazer para mostrar a vocês que vocês cresceram 13,5%. Vocês cresceram 13,5%, não tinha espaço para crescer. O ajuste vai ser feito de forma dolorida, cara fecha a porta, fica menos produtor, ou vai ser feito de forma consciente. Mas que vai ser feito e os preços vão subir. Não o preço, não é o preço, quando é que o preço da... Não vou fazer isso, não vai bater. Avança aí, entendeu? Cá sem manada, defesa não em manada, isso tudo cresce conhecimento. Eu fiz não. Obrigado, gente. Desculpa ter avançado.